Boa noite a todos. Claro, pelo sotaque, né? Dá para perceber que eu não nasci aqui no Brasil, mas aprendi no longo dos anos que Deus é brasileiro. Oi? Deixa eu interromper um momento só. Sim. As crianças de até 12 anos, por favor, sigam a nossa irmã Emily para o culto lá em cima. Tá bom? Um abraço. Ótimo, obrigado. Muito bom. Abraço, isso. Eu fui grandemente impactado com a minha viagem para o Brasil. Quando cheguei aqui, em 1987, eu só falava algumas palavras, né? Pizza, já lá nos States, aí você chegar lá nos States, aí já está falando inglês, você já está falando inglês, aí lá o negócio é pizza. Então, aqui a pizza, o negócio é lá também. Então, aí dá para fazer. Mas hoje de manhã eu fiquei muito impactado com o culto das crianças. Eu mesmo, ainda como estrangeiro, fiquei aprendendo mais palavras novas. Eu fiquei assim, meu Deus, assim, aprendendo ainda. Eles fizeram uma coisa de chuva, né? Porque era a história. Quantos estavam aqui hoje de manhã? Glória a Deus! Corajosos em de voltar ainda à noite para ouvir alguém como eu. Então, obrigado, hein? Um abraço a mais. Quando chegamos lá no céu, aí eu vou emprestar mais uns joinhas da coroa. Obrigado por chegar hoje à noite. Obrigado. Mas aí hoje de manhã foi o negócio seguinte, eu aprendi primeiro a gotinha, né, caindo do céu, o negócio é plim, 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 plim. Aí o negócio se transforma em pluk, 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 pluk. E aí depois, ploc, 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 ploc. E depois a chuva. Que coisa fantástica, hein? Americano aprendendo ainda coisas depois de 30, 40 anos. Coisa grandiosa. Mas quando você chegar lá no céu, aí a coisa também se torna diferente. Porque lá, ou lá nos Estados Unidos, até tudo também se transforma, né? Assim, aqui, por exemplo, o cachorro. Como faz o cachorro? Au, 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 au. Mas quando você entra no avião, aí chegando lá nos States, aí chegando lá em Chicago, você vê os cachorros, aí você não vai au, au. Você tem que mudar o sotaque, porque lá cachorros falam diferente lá. Cachorro lá fala inglês, aí lá é bow wow, bow wow, ou woof woof. Está ensaiada? Vamos lá. Bow wow, woof woof. Tá tremendo, aí dá para chegar nos States. Eu estou só, assim, agradecendo vocês pela sua oportunidade. O pastorzão dessa igreja, o pastor Erival, é tão amigo, ele foi 2 vezes para Chicago, ele foi para minha casa, tinha coragem de comer na minha mesa com a minha esposa juntos, e ele saiu vivo. Coisa tremenda. Aí eu chegando aqui, hoje à tarde me levou para uma coisa estrondosa, 1000 vezes melhor. Baiana, Mocotó. Moqueca, desculpa. Moqueca baiana. Tem a Mocotó também, né? Também, mas aí é outro dia. Hoje foi moqueca, isso. Aquela panelona desse tamanho, fervendo, né? Coisa incrível, muito bom. Ok, será que eu estou bem? Será que eu estou situada? Agradeço todo mundo. Cadê o Gustavo? Gustavo que estava conduzindo o louvor já? Ainda se encontra? Foi para a academia? Esse Gustavo, hein? Eu cheguei assim com
assim, o pastor Erival falou para não eu usar o terno, né? Assim, mas assim que eu vi o Gustavo, aí eu falei comigo, é uma vergonha eu tirar isso, porque eu posso me esconder a fraqueza da coisa, e o Gustavo, lá é coisa tremenda, muito, muito bom. Então, hoje à noite eu quero falar só a coisa de coração ungido pelo Senhor. Não quero trazer uma palavra minha, não quero falar a palavra sequer de um Joelzinho nessa terra. Eu quero falar direto nos seus corações. E de alguma forma, isso é histórico para mim, porque isso é a primeira vez eu em Bahia. E a cidade de Salvador. Que coisa tremenda. E fico muito agradecido a todos que estão aqui. Já tenho uns novos amigos. Tenho um Gabriel, isso. Tenho outro, Rafael, isso, está aí. E hoje as Claras, Ana Clara aqui desse lado. Ana Clara, isso, dá um alô, isso. E aqui desse lado tem Ed Clara. Ed Clara aqui desse lado. Aí, Ana Clara, por favor, dá um beijo para... Ana Clara, dá um beijo. Vai do outro lado. Vai do outro lado. Dá um beijo para a outra Clarinha aqui na frente. É que eles estão, assim, às vezes, né? Um lado fala uma coisa, o outro, e aí sai e nem tocar, assim. Mas é Deus. Muito bom. Ed Clara ficou muito lindo na gravação hoje de manhã. Isso, muito bom. Ok. Sem perder tempo, vamos olhar para as crianças. Hoje é dia das crianças. Irmãos e irmãs, eu estava chorando hoje de manhã. Chorando, eu fiquei chorando quando eu escutei aquela canção sobre o maior pintor. Vocês se lembram a canção hoje de manhã? Não foi tremendo? Eu fiquei gravando a igreja, assim, todo mundo juntos. Ficou fundo no meu coração. E estão de parabéns vocês, que estão fazendo um excelente trabalho. Eu viajo, agora é muito misterioso, nasci em Chicago, fui criado na Califórnia, eu estudei nas universidades, UCLA, Universidade de Califórnia, em Los Angeles, coisa poderosa. Depois eu fiz curso de teologia, com os grandes lá no Trinity Evangelical Divinity School, com os grandes, Gleason Archer, Don Carson, John Woodbridge, um montão de gente, mas aí, 3 anos depois... Casado já, minha esposa, eu encontrei com ela lá na escola cristã, assim, na faculdade. E aí nós nos casamos e o negócio de missões entrou no nosso coração. Chegamos aqui no Brasil, aprendemos um pouco português, aí foi convidado de dar aula na Faculdade de Teológica Batista em São Paulo. Que coisa incrível para mim de poder... abrir a palavra de Deus para os outros irmãos e irmãs. Tinha grande privilégio de ter, assim, ao longo dos anos, mais de uns 1.000 alunos, glória a Deus. E aí, voltei para os Estados Unidos, tem igrejas brasileiras nos Estados Unidos agora. Então, se alguém precisar sair do país, mas, por favor, esse estado já é bom, fique aqui, ó. Fique aqui, ó. Mas lá tem mais do que 1.000 igrejas brasileiras agora nos Estados Unidos. Acredita uma coisa dessa? Mais que 1.000 igrejas nos Estados Unidos e mais uma outra 1.000 na Europa e sendo espalhado no mundo inteiro. E alguns anos atrás, porque eu tinha alunos estudando comigo na África, Moçambique e Angola, foram estudar comigo em São Paulo. E aconteceu comigo algo estrondoso. De repente a Bíblia se tornou outra. Porque África está nas nossas escrituras. Vocês já ouviram falar disso? Se não, hoje à noite, a sua cabeça e seu coração vai mudar, porque esse livro é a palavra de Deus,
E África está nas Escrituras. Tem aqui nessas páginas mais do que 1000 referências da África nas Escrituras. Ponto a ponto, de Gênesis até Apocalipse. E parece que o mundo não tem dado ouvidos às realidades hoje à noite que vamos tentar abrir para vocês. Aí Joelzinho, eu consigo viajar. Fico convidando, assim, para começar a fazer umas coisas lá. E aí eu vou, assim, dos dois lados do Atlântico. O Brasil, África, Brasil, África. Porque lá eles vão dançando também. Vão dançando para fazer oferta lá na África. Tem gente aqui no Brasil pode até aprender, né? Porque às vezes, Estados Unidos é pior. Estados Unidos é mão de vaca. Mão de vaca lá. Aqui Brasil é um pouco melhor, né? Como faz oferta. Um pouco alegria, né? Assim, assim. Mas lá na África, não tem quase nada, mas está alegre para poder ofertar. Amém, irmãos? Amém, amém. Que nós aprendemos a andar como árvore. Árvore, vamos falar. Ok, essas crianças aqui são de uma cidade chamada Kakamega, lá na Quênia, uma escola cristã de uns 2.000 alunos, e olha que alegria desses. E este ano a gente está instalando água corrente pela primeira vez em 50 anos naquela escola. Glórias a Deus. Mas uma alegria de ver crianças começando a crescer. Então, esse é um pontapé. E vocês em missões mundiais, continuem, porque vocês fazem diferença no mundo. Vocês fazem diferença no mundo. Ok, temos tanta coisa para falar e eu preciso falar para o nosso Henrique Rocha. Muda. Diga comigo, Henrique Rocha. Vamos? Próxima. Isso. Obrigado, Henrique Rocha. Isso. Nosso de plantão ali. Ok. Hoje quero falar sobre, diga comigo, filhos de Zé. Vocês lembram Zé, né? Quem é Zé? José. Isso. Uma história aparentemente conhecida, mas hoje vamos ver se faz diferença. Henrique, vamos lá. Isso. Essa é a minha igreja lá nos Estados Unidos. Eles vão dizendo um tchau, alô, assim. Erivaldo, Ana, conseguiram chegar para esse local. Glória a Deus. Vamos adiante. A minha esposa mandou um abraço dela, Bárbara. Isto, 43 anos. Olha, minha esposa, olha aqui esse grupo fantástico. Obrigado por poder permitir isso. Eu cheguei aqui em Bahia com uma sensação que é um lugar muito especial. Cheguei aqui com uma certa opressão, sensação que é um lugar de muita guerra espiritual. Eu preciso dizer sim. É uma guerra espiritual. Quando eu entrei no hotel, aí eu coloquei aquele coisa para acender a luz, né? Tchim-tchim, aí tudo bling-bling, e aí a televisão estava ligada. Aí eu normalmente não ligo a televisão, mas já estava ligado. Aí eu entrei lá, deu um assim, ué, aí vamos desligar a coisa que a coisa é só porcaria ali. Muita tentação, muita sedução. Meu Deus, é uma luta vocês aqui, né? É direto. E estamos orando por vocês assim, Deus, faz transformação desta terra, porque tem coisas aqui que nem é digno de falar. Mas olha a beleza desse lugar. E o que vocês têm aqui? Muito palmeira.
Vocês não entendem a palmeira? Louvado seja Deus, louvado seja meu Senhor, louvado seja o poderoso. Estão dançando constantemente. Esse lugar é um lugar da adoração. A natureza já está falando de Deus. Um belo dia eu estava em São Paulo e escutei a voz de Deus no meu jardim. Pergunta foi: Joel, quanto que a árvore paga ao sol? E qual é a resposta? É nada. Aí a resposta vem: então, é pela graça. Todo dia a criação vai assim. Graça, eu preciso. Segunda pergunta: o que acontece quando a árvore recebe a graça do céu? Se transforma, né? Se transforma, se torna verde. Vi tantas flores, orquídeas, coisas boas aqui. E a terceira pergunta é: quanto que a árvore cobra pelas flores, pela beleza, pelos frutos? Nada. Isso, irmão. Irmão tá boa. Vamos aplaudir. Esqueci o seu nome. Bruno, isso. Levanta aí, Bruno. Isso. Diga comigo: pela graça recebeste. Pela graça transformado. E na graça, dá. Essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida. Ok. Estamos falando muito e o tempo está correndo já, não sei, nem tocamos as coisas principais. Oh, perdoe-me. Ok. Eu tenho algumas coisas para mostrar. Henrique, vamos adiante. Eu tenho um livro na mão chamado Africans in Africa in the Bible. Nas escrituras aqui, ó. Vocês podem comprar, vocês podem dar uma olhada aqui na frente, se vocês quiserem. E esse assunto é especialmente importante por causa do local de Bahia, porque eu sei que é uma história muitíssimo difícil aqui dessa região. E talvez é por causa disso que Erivaldo e Ana foram para a minha casa. Porque Deus já estava profetizando umas coisas para acontecer aqui nessa igreja hoje à noite. E a minha oração é que Deus possa estabelecer umas coisas lá no fundo do coração da gente que possa alterar a nossa história no mundo. Porque você é amado. Diga comigo: eu sou amado por Deus. Tem coisas nas escrituras e o título que Deus está desenvolvendo é um amor de Deus para com a África. Henrique, vamos enriquecer isso. Amor de Deus para com a África. E eu não tenho tempo hoje de falar de tudo que está acontecendo, mas centenas e centenas e centenas de pastores lá no continente africano estão aprendendo umas coisas novas. Eu estou envolvido com uma universidade em Nairobi, Quênia. Entrei no programa de PhD, estão muito desejando esse de se desenvolver maior. E já tem muitos, e é difícil falar no público, mas tem centenas de muçulmanos que chegaram para Jesus através dessa abordagem, porque a Bíblia se torna real. A Bíblia se torna mais direto no coração e as coisas estão se alterando. Então, com toda humildade, quero reapresentar a história para vocês, a história de José. Isso. A história de José aconteceu comigo numa forma muito interessante quando eu tinha esses irmãos chegando de Angola e Moçambique para estudar na nossa faculdade em São Paulo. Eu mesmo fiquei surpreso, não foi uma coisa que eu procurei, uma coisa que simplesmente aconteceu. E aconteceu em que forma? Vamos adiante.
Se lembra a história de José? Zé acontece aonde? No Egito. No Egito. Egito, e Deus foi muito gracioso comigo que eu consegui viajar para o Egito junto com 150 pastores e líderes brasileiros, através do Dr. Elias Dantas, grande líder internacional, Global Kingdom, e lidera nos Estados Unidos uma convocação de uns 700 pastores todo ano, lá na região de Nova York, e uns 700 pastores e líderes na Europa também. Então, essas lideranças brasileiras lá fora já estão se alterando a coisa lá fora. Tenho até ex-alunos que estão na França liderando igrejas internacionais. Então, vocês são bons, vocês como brasileiros, vocês estão muito preparados para invadir o mundo e impactar esse mundo para Jesus. Digam um amém comigo. Aleluias, aleluias. Vocês são perfeitamente preparadas para impactar esse mundo e mudar a quadra em nome de Jesus. Mas lá no Egito, olha aqui no mapa. Mapa da história de Abraão. Começa lá em Ur, que é Ásia. Não sei se consegues enxergar essa linha vermelha, mas Abraão, lá na região de Iraque, Irã, na divisa com o Paquistão, aqui subindo Nínive, Harã, aí descendo até hoje, aonde que tem Jerusalém, mas mais adiante pisou em solo africano. Ué, vai para a terra que te mostrarei. O que Deus está fazendo? Por que não diz ficar numa boa? Será que Deus tinha um propósito de enviar gente assim, de longe de um lugar para ir para outro lugar? Cruzando continentes? Porque quando você olha para Israel, é o único pedaço de terra como ponte entre a Ásia e todo o continente gigante da África. É aqui, que vai ser o reino. Está entendendo? Se juntando no amor. Está entendendo? Está entendendo? Se juntando no amor. A Bíblia começa com o nome de Deus, Elohim. O nome Elohim. Tem alguém que lê hebraico? Eu explico aqui. Aleph aqui, lembra? Elohim. Pode dizer comigo? Elohim. Aí, aqueles que são estudiosos, aí de repente tem um nó na cabeça, porque im, no hebraico, significa pluralidade. No princípio, Deus. Um só Deus, mas complexidade em unidade. Logo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra dada, aí a gente começa a entender Deus triuno. É como um átomo. Vocês entendem assim, tem alguém física, química, assim, átomo. Próton, quem mais cria? Próton, nêutron, elétron. É uma só. Um átomo de ouro, um átomo de prata, um só, é uma dança de amor. Parece que é uma coisa brasileira. Né? É uma dancinha de amor. Diga comigo, uma dancinha de amor. Nosso Deus é amor. Ok, primeiro livro. Será que a gente entende?
conteúdo do primeiro livro? Qual é o primeiro livro? Gênesis, que bom. Parabéns, Erivaldo. Igreja, está muito bem. Ok, vamos ver se a gente entende. Ok. No meio do livro de Gênesis, nós temos uma história muito interessante, porque agora é Jacó que vai procurar a sua esposa. Ele está fugindo. Muito tenso, muito tenso. Está fugindo, mas vai procurar a esposa. E Isaac, se lembra Abraão, Isaac e Jacó? Então Jacó recebe do pai uma profecia. Não sei se alguém pode rapidamente sondar Gênesis 28, versículo 3. Tem um irmão aqui que pode bombardear, assim, bombando em nome de Jesus, a palavra de Deus. Vamos prestar atenção e ver se comigo vocês conseguem entender um eco do nome de Deus nisso. Gênesis 28, 3. Glória, obrigado, Henrique. Maravilhoso. Fala para Henrique. Muito bem, Henrique. Bom. Muito bem, Henrique. Uau. Colocou para todos nós. Vamos ler junto. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça frutificar e multiplique para que sejas uma multidão de povos. No hebraico, Likol Amim. Likol Amim. Vamos, gente. Hebraico hoje. Likol Amim. Tá ouvindo o eco? Elohim Amim. Elohim Amim. Deus quer, desde o início, de criar um povo de gente, tudo unido, de todas as nações, quer juntar multidão de gente das mais diferenciadas, multidão de povos juntos. Parece aqui o Brasil. O intervalo entre Gênesis 28 e o final da história é dos mais terríveis. Família dos piores. Nós não temos tempo hoje de entrar em todo o mérito da questão, mas os pecados são demais. Boa noite, estamos visitando ilustres. Isto. Eu usei o terno, o paletó, assim, ficou lindo, hein? Isso. Pode usar mais, mas não quero forçar uma coisa, mas saiu do casamento, né? Isso, esse é demais. Obrigado, Ana, pelo hoje de manhã. Mas quando o Gustavo estava aqui na frente, todo braçudo, assim, desse tamanho, aí eu tinha que colocar aqui só para me esconder. Assim, tanta vergonha aqui, né? Sim, para se fingir que tem alguma coisa e ele provando que é. Nossa, mas então, irmãos, a história dessa família é dos mais terríveis. Só para nos encorajar, porque todos nós temos, não é? Um pouquinho de terrível na nossa história, né? Tem uma família aqui que não tem um terrível? Todo mundo numa boa, maravilhoso, assim, mas vida às vezes é difícil. Na história de Jacó e seus filhos, as 12 tribos de Israel, nós temos traição,
Nós temos mentiras, nós temos matanças, pecados sexuais, é terrível. Judá com a nora, meu Deus, assim, tem coisas terríveis. Mas o que Deus pode fazer com as nossas famílias? Destruir de vez ou criar um plano de redenção? É plano de redenção. É isso que com a sua família, com a minha. Aí o restante da história de Gênesis, essa história que Deus inverteu tudo através do José. E José é um dos mais fiéis e representa muito Jesus na história. Quantas mulheres José teve? Uma só. Lembrou como foi no início. Outros esqueceram e multiplicaram. Mas José foi fiel. Ele traiu a futura esposa? Não. Negou a tentação antes do casamento. Não foi uma coisa, eu fico livre e quando me casar, aí assim, acabou. Não. Ele já estava fiel antemão. Uau, jovens. Já está falando. Muita coisa boa nesse José. Nós vamos apressar, mas no final da história de Gênesis, vamos para o capítulo 48 agora. Não sei se o Henrique consegue, Gênesis 48, a partir do versículo 3, isso, muito bom. Vamos ver aqui que está, vamos ler juntos, até lá no fundo dá para ler, vamos ler juntos. E Deus me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra a tua semente depois de ti em possessão perpétua. Gênesis 48. O que nós temos rapidamente na história agora é quando Jacó, final da história, José revela a vida diante dos irmãos, vai perdoando todo mundo e tudo se inverte. Henrique, me ajude a apressar aqui com a história. Quando nós voltarmos para a época de José, eu mesmo visitei os túmulos lá no Egito. Você pode visitar, entrar no avião, tem o Vale dos Reis, pode entrar lá nos túmulos, fazer tour, está tudo lá. Aguardada de 4.000 anos, 5.000 anos atrás, a história humana, e está tudo lá. E qual é a cor? Faraó é o bom morrão, né? Bem bom. Tem um cor aí, eu não sei, né? Aqui às vezes, né, a gente, por favor, me ajude, qual é um bom termo, assim, a minha preciosa, tem umas canções, né? Me ajude, Ana. Oi? Às vezes a gente fala, mas lá nos Estados Unidos não pode falar porque é palavrão. Aí se falar, negrão, eu vou morrer. Então tem medo de falar. Assim, esse pastor Joel está falando negrão lá no Brasil. Assim, não pode. Mas minha pretinha, não. Minha preta. Mas você não é preta, vocês não são pretas. E não tem branco e preto no mundo. Isso é verdade. Irmão, venha aqui na frente, por favor. Jesus Club, por favor. Me perdoe. Venha aqui na frente. Como você chama? Aí eu ajudo. Eita. Vem subindo. Pode pular. Ok. Como você chama? É Gustavo? Você é Gustavo também? Sim.
Ok. Um dia vai chegar lá. Isso. Ok. Ok. Gente, que cor é esse camisa? Branco. Que cor sou eu? Que cor é esse? Branco. Que cor sou eu? É um marronzinho. É um pêssego. Pêssego. É quase madeira. Madeira. Se, tá, eu estou quase a mesma cor desse madeira aqui, ó. É um pêssego assim. Isso. E qual é a cor disso? Que cor que cabelo? Cabelo é preto, mas a cor dele? Marrom café. Tem uns marrom canela. Tem uns marrom café. Tem uns marrom bolo chocolate cacau. E tem o marrom pudim. Mas nós somos uma só família. Não tem branco ou preto neste mundo. É toda gente. Barros. É nós, família, uma só. Os reis, os faraós do Egito antigo, eram bem bom café. Café. Mais adiante. Henrique, isso. Olha, ok. Em Gênesis 41, Gênesis 46, José pega a esposa, recebe a esposa, ser exaltado segundo em toda a nação. E o faraó da época apresenta a ele uma princesa da época. Asenate é do Nilo, é uma filha dos melhores. Você não vai receber da faraó uma feinha, não. Você vai receber o melhor de toda a nação. E eu procurei do meu melhor de achar as princesas do Egito da época. E olha aqui a beleza dela. Aplausos. Deus é bom, né? Deus é bom. Temos a múmia, temos a estátua pintada, tem o cabelo, e é uma beleza que Deus criou lá naquela época. Olha. Então, meus irmãos e irmãs, por que a gente lê a Bíblia como se fosse uma coisa em branco, não? A África está na história de Deus, desde o começo. E englobando isso com amor, inclusive vamos para Gênesis 48, quando Deus fala, quando ele vê os filhos nascidos em solo africano, através da mulher africana, e o que Jacó fala, Gênesis 48, tragam para mim, esses são os meus. Igual modo de Rubens e Simeão, e ele derrama primogenitura sobre esses, e se torna, na conquista, no miolo, no centro da nação. Josué é do tribo de Efraim. Vamos botar uma coisa colorida nas escrituras. Posso ouvir um amém? Amém, irmãos. Está levando séculos para a gente entender as verdades da palavra de Deus. Vamos adiante, chegar para esses trechos, todo Israel. Quando nós falamos Israel, tem que englobar agora 12 tribos. E as tribos Efraim e Manassés agora estão como se fosse África no peito de Deus. A África agora está no peito de Deus. Abraão desce, vai para o solo africano, e José se casa e apresenta, e aí uma só família de toda representada
das gigantes regiões da terra. É uma mistura de gente, é um mosaico de gente. E essa é a figura de todo Israel, são 12 tribos. 12 tribos, cada um com cor diferente, glória diferente, e aí representando a nossa beleza também. Quer dizer que você é bonito, você é bonita, você tem algo especial de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, como você é bonito. Como você é bonito. Como você é bonito. Como você é bonito. A figura do sumo sacerdote. Figura do sumo sacerdote, meus irmãos. Figura do sumo sacerdote. Oi, Henrique. Henrique. Rocha. Henrique Rocha. Oi, sumo sacerdote. Isso, muito bom, obrigado, Henrique. Esse visual, como nós andamos no mundo, nós somos sacerdote de Deus. Aqui carrega santidade, santo ao Senhor na cabeça. Todas as ciências, todos os mundos de conhecimento. Antropologia, astronomia, física, matemática, medicina, tudo assim na cabeça, santo ao Senhor. Mas aqui no coração, estende as suas mãos, estende as suas mãos. E o que nós carregamos no peito? Um amor para com todos. São 12 tribos, cada um com cor diferente. E aí está tudo aqui, ó, no coração de Deus. Quer dizer que Ele tem espaço para você. É pecador, somos nós. É Judá, é grande pecador. Você está incluso. Inclusive vai se tornar herói da história, porque quando Judá levanta e dá a sua vida em favor do Benjamim, é quando José não se contém mais, começa a chorar e perdoar a todos. É quando o amor entrou na história através de Judá. Qual é a tribo de Jesus? Tribo de Judá. Quando o amor entrou nessa família, se oferecendo, se sacrificando em função, aí tudo mudou. Posso ouvir um amém? Amém. Tudo muda com amor. Diga comigo, tudo muda com amor. Tudo muda com amor. Tudo muda com amor. Que nós sejamos amorosos em nosso comportamento. Eu já estou falando muito e nós estamos precisando apressar, mas vamos ver se a gente consegue apressar. Obrigado, Henrique. Vamos acelerar a coisa em favor. Nós andamos com esses princípios. Em Gênesis 28, o Jacó vai buscando a sua esposa. Os céus vão se abrindo, Betel é o local, é o novo nome, Betel. Era luz, mas agora é Betel, casa de Deus. Casa de Deus é para a oração de todos os povos. Essa é a promessa que ele recebeu de Isaac. E Isaías cita Gênesis quando fala da casa de Deus. É muitos juntos, muitas etnias, povos, mistura de gente. Êxodo, quando fala Êxodo, era uma grande mistura de gente que saiu do Egito com gado e animais. Uma mistura de gente, parece que é o Brasil mesmo. Nesse dia de crianças, eu faço um apelo, por favor, faz a sua família um Betel. Anjos descendo, subindo, abrem os céus sobre a família. Ore, Jesus, estou aqui, não na igreja, mas lá,
igual como José, estava no meio da jornada saindo e lá se encontrou com Deus. Você e sua família podem receber os anjos descendo sobre o seu local. Por quê? Porque você é o templo de Deus. Deus se encontra com você em qualquer lugar que você anda. E aí, o local onde você vai pisando se torna o lugar sagrado. Faça a sua família o seu lugar na escola, no hospital, no serviço, na rua. Motorista levando gente de Uber, faz o seu carro uma casa de oração para receber todos os povos. Aonde que você viaja, Deus está contigo. Segundo ponto, permanece fiel no meio da bagunça. A história de José, em contraste com os irmãos, assim, é longe do outro. Um está caindo no pecado sexual. Aí José não, ele é puro. Matando, odiando. Aí servindo com amor e fé em Deus. Piores distâncias, mas José permaneceu fiel. E também você e eu, nós precisamos permanecer fiel. Diga comigo que eu permanece fiel. Deus me ajude a permanecer fiel. Porque com a fidelidade e o amor, invertemos as nossas histórias. Bagunça pode se transformar em bagunça santa. Pode transformar em bagunça santa. É o final do livro de Gênesis. Era uma bagunça, mas agora é uma bagunça santa. É a nossa vida. Número 3, sacrifício de amor. Eu gosto muito desse versículo, Gênesis 44, versículo 33. Pode até relembrar esse versículo por causa do 7. É o 44 mais 33 é 77. Perfeição no meio do livro de Gênesis. Gênesis 44, versículo 33. É quando Judá se levanta, Judá que era pecador dos terríveis, e agora transformada, se entrega em favor do Benjamim, o próprio irmão de José, e com esse ato de amor, toda a história é invertida. Uau! Eu não sei o amor que mais alguém está esperando de você, mas faça isso. Se tiver alguma coisa que Deus, eu acho que eu posso entrar nisso. Eu me lembro, não tem tempo de toda a história, mas eu me lembro crescendo num lar cristão maravilhoso. Amo meu pai e minha mãe, mas meu pai nunca falou para mim que ele me ama. Eu me lembro indo para a universidade e um dia caiu a ficha assim, nossa, mas eu amo meu pai, mas ele nunca falou para mim que ele me ama. Então Deus falou, então é a sua vez, fala para ele que você ama ele. Aí eu me lembro um dia do telefone assim, pai, estou na faculdade, está indo tudo bem, te amo. Não houve resposta. Assim. Aí outra vez, pai, assim, está indo bem, né, as notas estão boas, blá, 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 eu te vejo no fim de semana, boa noite, eu te amo. Clique. Não deu muito tempo para ficar na voz. Mas o que acontece? Terceira vez, hein?
Tchau, pai, te amo. Te amo também. Yes! Quebrou o muro. E aí, toda vez, braço. A gente começa conosco. Ok, no final, esteja pronto para alargar a sua tenda. Esses são 4 princípios sobre família dentro do livro de Gênesis. A tenda do Senhor, desse gigantesco, desse largura. E no livro dessa história, nós temos uma história que engloba a África bem no meio da história de Deus. E vai prosseguindo até o final das Escrituras, no livro de Apocalipse. Não sei, Henrique tem Apocalipse capítulo 7. Isso, glória final. No livro de capítulo 7, nós apressamos versículo 9 e 10, que fala sobre a grande multidão de quantas nações? Todas as nações, culturas e povos. E às vezes esquecemos de fazer a leitura antes, que fala sobre a diáspora desses 12 tribos para o mundo, englobando a diáspora brasileira africana. Alguém está me escutando hoje à noite? A diáspora africana no mundo faz parte do projeto de Deus para essa humanidade. Vocês não estão aqui por acaso. Deus nunca gostou da história triste das nossas nações, pois nosso Deus é um Deus que vai salvando a história da humanidade e trazendo as coisas piores e transforma a coisa em bem. Vos que intentares o mal contra mim, eu estou transformando em bem. E a sua história, a minha história, eu tenho sangue africano em mim. Vocês acham? Mas eu tenho um bisavó que nasceu em Jamaica, eu sou descendente escocês, irlandês e inglês, junto com a África, está nesse sangue desse cara aqui na frente. Deus espalhou a África no mundo e está querendo que este seja uma parte forte do poder redentor de Jesus no mundo. Vocês têm propósito, Bahia. Vocês têm propósito aqui no Salvador. Vocês foram ungidos por Deus. São ungidos de Deus para servirem como guerreiros do Senhor. Vai marchando em glória onde nosso Jesus, que chama todas as nações. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar com adoração. A nossa Jesus, no final, fala, Ele é a estrela da manhã, quer dizer que quando chegarmos no final das Escrituras, é só o começo. E vai ter um novo dia raiando. Todas as nossas choradeiras, todas as lágrimas vão ser purificadas, limpas, não vamos chorar mais, porque a glória está por vir. Pastor Erivaldo, venha aqui fazer um fechado com o nosso culto hoje à noite. Me perdoe qualquer, assim, demais, mas obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Eu sou a estrela da manhã, eu sou Deus que vai fazer, eu sou estrela da manhã, eu começo uma nova jornada para quem que quer. Eu sou a estrela da manhã.